Boa noite, meus irmãos. Eu quero saudá-los com a graça e a bendita paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra, o louvor e a glória para sempre. Amém. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite. É a segunda vez que estou aqui nessa conferência e fico feliz em voltar depois de alguns anos e ver que ela está bem maior para a glória e a graça do Senhor. Agradeço ao convite, trago um abraço também da Igreja Presbiteriana Betel, em Feira de Santana, igreja na qual eu sou pastor já há mais de 16 anos. É uma grande honra estar aqui com os irmãos. O tema daquilo que eu vou falar hoje é o coração de Cristo, a igreja e a prática da piedade. E o meu objetivo hoje é mostrar como, de alguma forma, nós, reformados, nos desconectamos desse aspecto tão importante que é a piedade reformada. E nós vamos tentar analisar um pouco as razões para isso e como nós buscamos então e devemos buscar resgatar essa prática da piedade. Então aí tem um tema da palestra, eu vou projetar alguns slides para que os irmãos acompanhem também. Mas antes eu quero ler um texto da palavra do Senhor que está na segunda epístola de Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, e vamos ler versículo 17 e versículo 18. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém, a palavra do Senhor. Vamos orar, buscar a presença do Senhor. Bendito Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. E nós somos gratos pela oportunidade que temos de tratar a respeito de um assunto tão relevante para o Teu povo e para a Tua igreja nessa noite. E a nossa oração é que o Senhor nos ajude a refletirmos profundamente sobre aquilo que vamos ouvir. E que haja mudanças, redirecionamentos em nossa vida espiritual, para a própria glória do Teu nome. É que nós oramos. Amém. Você já ouviu essa máxima que presbiterianos estudam, mas não oram? Ou talvez você já ouviu alguém dizer, bom, se você quiser realmente ir para uma comunidade onde você vai aprender muito teologia, você obviamente deve ir para uma igreja presbiteriana. Mas se você quiser orar, se você quiser uma igreja onde se fala em oração e jejum, você não deve buscar uma igreja presbiteriana. De alguma forma, essa dicotomia foi sendo construída em nossas mentes. E até que ponto essa dicotomia é verdade ou não? Será que de fato nós nos desconectamos da nossa própria herança reformada? E o meu objetivo nesses dias é tratar exatamente a respeito disso. E o tema é o coração de Cristo, a igreja e a prática da piedade. E hoje eu quero falar na primeira palestra sobre o tema redescobrindo o aspecto experimental da reforma e seus sucessores. Hoje eu quero que nós façamos uma análise sobre o que foi a reforma, qual é a realidade experimental, ou seja, da vida com Deus, dos reformadores e seus sucessores, para que nós possamos compreender até que ponto nós estamos conectados e desconectados da realidade deles. O que foi a reforma protestante? Essa é uma pergunta que tem uma múltipla perspectiva. Nós podemos abordar a reforma dentro de uma perspectiva histórica, sociológica, religiosa. Mas uma resposta que eu gosto muito é nós vermos a reforma como um retorno a Deus, ou melhor, um retorno consistente ao Deus revelado nas Escrituras e ao conhecimento experimental desse Deus. A reforma foi, acima de tudo, não apenas um movimento de retorno às Escrituras, mas também um movimento de piedade, de retorno ao próprio conhecimento de Deus.
E isso que eu estou dizendo não é algo que vem da minha ideia. João Calvino, ele escreve em 1534, é muito interessante, um livro chamado A Necessidade de Reformar a Igreja. Esse livro está traduzido em língua portuguesa, talvez esteja até disponível na livraria. E Calvino, então, vai explicar a Carlos e aos demais príncipes por que Deus fez uma reforma. Você já parou para pensar? Se você tivesse a oportunidade de perguntar a Calvino, por que houve uma reforma? O que é que Deus levantou, como ele mesmo diz nesse livro, Lutero, como sendo uma tocha que alumiou muitos e eles então seguiram essa tocha? A resposta de Calvino parece surpreendente. Ele diz, primeiro, veja a resposta dele, primeiro, da maneira pela qual Deus é devidamente cultuado. Calvino diz que a razão principal da reforma foi porque Deus não estava sendo adorado da forma correta. E é por isso que ele começa as institutas dele falando exatamente sobre o conhecimento de Deus, sobre o culto. Conhecer a Deus requer adorá-lo, cultuá-lo. E ele diz o seguinte, a adoração regulada é, abre aspas, alma que anima o corpo, torna-o vivo e ativo, faz com que não se torne um cadáver morto e inútil. Calvino diz que a adoração é o que torna a igreja, o que torna um crente. É a sua vida de comunhão com Deus. A segunda razão que ele dá é que a fonte da qual a salvação é obtida, ou seja, o conhecimento de Cristo. Então ele diz assim que Deus, é interessante essa ordem, que Deus, para restaurar a adoração, Deus então levanta os reformadores, e o objetivo é que através dessa restauração da adoração, a doutrina evangélica com respeito à justificação pela fé em Cristo somente fosse conhecida. Ele diz mais, sem essas duas coisas, a profissão cristã é vazia e vã. Ele diz, essa é a base central da reforma, a adoração e a justificação pela fé em Cristo. E ele vai acrescentar duas outras razões, e ele fala dos sacramentos da igreja e o governo. Ele diz assim, essa é a razão, Deus levantou esses homens, porque Ele queria restaurar a adoração, a doutrina correta de Cristo, os sacramentos e o governo da igreja. E eu quero pensar com você exatamente a respeito disso que nós podemos chamar o trivium da reforma. A reforma protestante, ela tem 3 características vitais que nós, herdeiros dela, temos que pensar. Primeiro é o conhecimento teológico e experimental de Deus via Escritura. A reforma foi a redescoberta das Escrituras, um retorno às Escrituras. Mas não apenas um retorno de forma artificial, foi a busca de um conhecimento profundo do próprio Deus. Essa é a primeira característica, conhecer a Deus. É isso que as Escrituras são, é isso que a nossa confissão de fé de Westminster, adotada pelas igrejas presbiterianas, começa assim, como nós conhecemos a Deus. Essa é a base, a revelação, é assim que eles começam. O segundo aspecto é uma fé viva em Jesus, a justificação pela fé em Jesus somente, e esse novo relacionamento. Então, o segundo aspecto é essa fé viva em Jesus. E o terceiro, a piedade, a nova experiência cristã, a redescoberta da verdadeira piedade através de vidas transformadas e moldadas pelas Escrituras, ou seja, a santidade. Ou seja, se você tivesse a oportunidade de conversar com Lutero e Calvino e você tentasse separar conhecimento e piedade, conhecimento de Deus, teológico e oração, eles iam dizer, você não entendeu absolutamente nada daquilo que nós estamos tentando fazer. E é exatamente isso que nós fazemos o tempo inteiro, essa desconexão. Então, quando nós pensamos na reforma, a reforma pode ser caracterizada por 2 palavras importantes, sola, somente, e tota, toda, sola e tota, Escritura. Esse foi o princípio formal da reforma, passar tudo pelo crivo, obviamente,
das Escrituras Sagradas. Essa é a essência da reforma. Se você está aqui nessa noite e não sabe o que é reforma, isso foi a reforma, o princípio formal. E a reforma teve aquilo que Calvino chama nesse livro a tocha. Ele diz que Lutero acendeu a tocha, e a tocha foi exatamente a descoberta ou redescoberta da doutrina da justificação pela fé somente em Jesus. Ou seja, como um homem pode se relacionar com um Deus justo, um Deus santo, um Deus perfeito, se nós somos pecadores. A questão da justiça de Deus atormentava Lutero, até que, estudando Romanos, em 1512, ele descobre essa doutrina, e Lutero então diz que essa experiência foi uma experiência, abre aspas, de nascer de novo e ter as portas dos céus abertas. Veja que expressão maravilhosa, enquanto ele meditava em Romanos 1, 16 e 17. É aí onde começa. Ele descobre essa natureza passiva, ou seja, é Deus que nos justifica, que imputa sobre nós a justiça de Cristo. Jesus então obedece toda a lei em nosso lugar, recebe a pena dos nossos pecados. E agora aquele que crê em Jesus de forma passiva, alienígena, ou seja, fora de nós mesmos, nós então recebemos gratuitamente essa obra gloriosa de salvação. Essa é a justificação pela fé somente. Então, o que significa ser justificado somente em Cristo? Os reformadores enfatizavam que significa que Cristo satisfaz a justiça de Deus por nós e é o único mediador entre Deus e os homens. E há pelo menos 3 frases latinas que eram muito usadas e até hoje são muito usadas no meio reformado. Vocês vão aprender a falar um monte de palavra latina, vão sair todo mundo aqui, não latino, mas falando latim, tá bom? E a primeira palavra é exatamente essa, solus Christo ad extra. Quando eles iam falar da justificação pela fé, eles diziam assim, solus Christus ad extra. A segunda, solus Christus ad intra. A terceira, solus Christus pro nobis. Eles dizem, essas 3 ideias formam o cerne da justificação pela fé somente. E o que é que significa cada uma dessas 3 coisas? Vamos ver a primeira, solus Christus ad extra. A palavra ad extra não é difícil entender, significa de fora. E se refere à obra salvadora de Jesus Cristo, o Filho de Deus, fora da Trindade, entregando-se por pecadores. Então, dentro da Trindade divina, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Cristo é escolhido para vir resgatar pecadores. Esse plano que começa lá na eternidade. Somente Cristo é o mediador salvador fora da Trindade. Isso, obviamente, excluía os santos, as relíquias, Maria, excluía tudo, porque só Cristo é ad extra. João 3,16 nos fala exatamente isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 Timóteo 2,5, não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, Deus e homem. A segunda frase era solus Christus ad intra. Cristo somente dentro da Trindade. Veja como é interessante isso. A redenção é conquistada por Cristo. Nesse plano eterno, dentro da Trindade, o Filho é escolhido para vir resgatar um povo para o Pai. Isso implica na sua encarnação, ele ser o último e segundo Adão, na sua obra ativa e passiva na cruz, na sua obediência, a ressurreição corporal, e o fato de que Cristo ressuscitou, como Paulo diz em Romanos 4, 25, por causa da nossa justificação. Ele é o glorioso Filho de Deus. Então, Cristo, somente Cristo, dentro da Trindade, obviamente toda a Trindade está envolvida na obra de salvação, Paulo explica isso lá em Efésios, o Pai elege, o Filho executa, o Espírito Santo aplica, mas somente Cristo é ad intra, é aquele que vem se encarnar para trazer vida e justiça. E o último aspecto da justificação era o solus Christus pro nobis, ou seja, por nós, ou seja, Cristo é aquele que é escolhido pela Trindade para vir justificar e salvar um povo como eu e você. E essa obra tem um aspecto da expiação, ele vem resolver o problema do nosso pecado, da redenção, ele vem nos redimir de poderes terríveis.
A propiciação, ele vem resolver o problema da ira de Deus, e a reconciliação, onde Cristo vem unir partes que são antagônicas. Somente Cristo. E você pode dizer, bom, pastor, isso aí eu já sei de alguma forma. Todos nós conhecemos muito bem a doutrina da justificação pela fé. Essa é apenas uma lembrança que eu estou fazendo daquilo que foi o cerne da reforma. Mas qual é a realidade das igrejas hoje? Geralmente, quando nós chegamos nesse momento de reforma, nós pensamos nessas doutrinas, ou nos 5 solas, ou pensamos na justificação pela fé, mas nós nos esquecemos da consequência inevitável da justificação pela fé. A justificação pela fé, ela tem uma consequência inevitável na mente dos reformadores. E qual era essa consequência inevitável? Vocês estão vendo aí o que era? Santificação. Ou seja, Deus não apenas quis justificar um povo, Ele quis tornar esse povo um povo santo. E obviamente existem várias visões erradas da justificação e a sua relação com as obras, infelizmente, até no meio evangélico hoje, por exemplo, existem ideias do universalismo, ou seja, sem fé e sem obras, ou seja, no final Deus vai salvar todo mundo, Cristo veio, morreu na cruz, no final todo mundo vai ser salvo. Existe fé igual a justificação sem ser seguida de obras, que é o antinomianismo, ou seja, fé, você diz que tem fé, mas você não precisa mostrar nenhuma mudança na sua vida. A justificação não precisa ser seguida de nenhum tipo de obra, você pode viver como você quiser. Então isso é uma visão que nós chamamos de antinomianismo. Ou obras igual à justificação, pessoas dizem, não, você só precisa de obras mesmo, que é o legalismo, você acha que você pode ser justificado somente obedecendo. Ou a fé igual com pouca ênfase nas obras, que é exatamente o evangelicalismo moderno, ou seja, se enfatiza muito a fé, a justificação, o ir à igreja, mas sem obras, sem vida santa. E aqui tem a essência da teologia reformada, que é isso que nós cremos, fé igual a justificação, mas boas obras que sempre a acompanham. Nós esquecemos disso. Nós somos justificados somente pela fé, mas as boas obras sempre devem nos acompanhar. E Calvino, ele enfatizou muito bem essa relação entre a fé salvadora que justifica, e essa fé salvadora que justifica é sempre acompanhada por uma nova natureza que busca fazer boas obras. Isso nos faz lembrar aquilo que o autor dos Hebreus diz, que nós devemos perseguir a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é a marca de um verdadeiro cristão. A santidade de vida. A justificação, ela é acompanhada de boas obras, obras de santidade. E Calvino diz o seguinte, assim continua a ser verdade, que a fé sem obras justifica. Embora isso requeira prudência e uma interpretação sã. Veja a preocupação dele, ele diz assim, é verdade, a salvação é somente pela fé. Nós somos justificados somente pela fé, sem obras. Mas isso requer cuidado. Nós temos que pensar. E ele continua. Pois esta proposição que a fé sem as obras justifica é verdadeira. E, no entanto, pode ser falsa, de acordo com os diferentes sentidos que carrega. A proposição de que a fé sem obras justifica por si mesma é falsa, porque a fé sem obras é nula. Mas se a cláusula sem obras for associada à palavra justifica, a proposição será verdadeira. Veja a lógica inconfundível de Calvino. Portanto, a fé não pode justificar quando está sem obras, porque está morta e é uma mera ficção. Aquele que é nascido de Deus é justo, como diz João em sua epístola, 1 João 5,18. Assim, a fé não pode ser separada das obras mais do que o sol do seu calor. Contudo, a fé justifica sem as obras,
porque as obras não constituem razão para a nossa justificação, mas somente a fé nos reconcilia com Deus e faz com que Ele nos ame, não em nós mesmos, mas em seu Filho unigênito. Calvino diz assim, se você diz que você é justificado somente pela fé, ele diz assim, isso está correto. Mas se você pensa que essa justificação pela fé é destruída ou é destituída de obras, ele diz assim, você está equivocado. Você não entendeu ainda o que é a justificação pela fé. Essa justificação pela fé, ela necessariamente vai ser acompanhada de uma mudança de vida, de boas obras. É exatamente o que Paulo diz em Efésios 2, de 8 a 10. Nós somos salvos somente pela fé, como um dom de Deus. Mas Deus coloca boas obras para que nós, então, andemos nela. Essa obra da salvação é o que nós reformados chamamos a duplex gratia. Justificação e santificação. Eu gosto muito dessa ilustração das mãos. Eu sei que todos nós temos, pelo menos a maioria de nós nascemos, Deus nos dá esse privilégio de nascer com duas mãos. E a primeira coisa é que elas são diferentes e devem ser distinguidas. Você tem a sua mão direita, você tem a sua mão esquerda. A justificação é uma coisa e a santificação é outra. Paulo, por exemplo, em Romanos 3 a 5, vai falar muito sobre justificação. De 6 a 8, ele vai falar muito sobre santificação. São duas coisas distintas, é verdade, como as mãos. Mas elas são inseparáveis, como as duas mãos. Essas duas bênçãos do pacto, elas sempre vêm juntas. E é exatamente isso que Paulo diz, que Cristo, em 1 Coríntios 1,30, Ele não é apenas a justiça de Deus, mas Ele é a nossa santificação. Deus nos salva para vivermos como um povo santo, essas coisas vêm juntas. Terceiro, elas são simultaneamente recebidas por nascimento, não é assim? Você nasce com as duas mãos. Assim, simultaneamente, justificação e santificação são recebidas no novo nascimento espiritual. Ou seja, se você é um crente verdadeiro, você foi justificado e você foi santificado. É aquilo que nós chamamos a santificação posicional. Você já foi separado em Cristo, mas, obviamente, você precisa ainda crescer e progredir na santidade. É o que nós chamamos de santificação progressiva. Uma é a mão dominante, não é assim? Quem é canhoto aqui? É raro, né? A mão dominante da maioria é a mão direita. Assim mesmo, nós temos a mão dominante. A justificação é a mão dominante. A santificação é a mão dependente, ou seja, no momento em que você é justificado, obviamente isso ocorre de forma simultânea, mas para que você seja santificado, o problema do seu pecado precisa ser resolvido. Então a justificação é a mão dominante. E o que isso tem a ver com a piedade? Essa é a pergunta fundamental que nós temos que nos fazer nesse evento. O que é que tem a ver santificação com justificação? Tem tudo a ver. São inseparáveis. E esse é o ponto em que nós temos falhado. Nós temos falhado muito em compreender essa inseparabilidade da justificação e da santificação. No entanto, o coração da fé reformada é exatamente essa fé reformada experimental, ou seja, aqueles que são salvos em Cristo são aqueles que têm uma vida santa. É o que eu quero chamar aqui, o que outros autores também chamam de fé reformada experimental ou experiencial. É isso que nós precisamos. E o que é isso? É a doutrina verdadeira que produz experiência. Por exemplo, você é reformado e o corondel, ou seja, o cerne da fé reformada, tem a ver com Deus, com o ser de Deus. Como você pode conhecer um Deus tão glorioso e não orar? Não faz sentido. A obra de Cristo é maravilhosa. Como você pode conhecer a obra de Cristo sem falar dele para outra pessoa? Não faz sentido. A doutrina verdadeira produz experiência. E a experiência verdadeira produz prática verdadeira.
E a prática verdadeira é ancorada em doutrina verdadeira. E esse ciclo reformado, ele é fundamental, irmãos. Porque a palavra de Deus é viva. E é por isso que nós temos que imitar os que imitaram a Cristo, os nossos irmãos, os nossos reformadores. E sobretudo os seus sucessores, como homens que buscaram a piedade. E eu quero dar alguns exemplos aqui. Eu vou começar primeiro falando de Lutero. Vou dar um exemplo. Você já viu essa rosa aqui? Está aparecendo aí? Não apareceu não. Apareceu? Agora, essa é a rosa de Lutero. É muito raro nós ouvirmos falar dessa rosa no período da Reforma, não é? E eu quero mostrar aqui a vocês a carta que Lutero fez para o desenhista. Veja que interessante. Talvez a letra esteja um pouco... Não, dá para ler tranquilamente. Veja o que Lutero diz. Uma carta para Lazarus Spengler, 8 de julho de 1530, do Dr. Martinho Lutero, do Castelo de Coburgo. Veja a primeira frase. Meu selo como um sinal de minha teologia. Veja que coisa interessante. Ele diz assim, essa rosa é a minha teologia. É preciso primeiro haver uma cruz preta e colocada em um coração, que deveria ser de sua cor natural, vermelho, para que eu mesmo fosse lembrado que a fé no crucificado nos salva, pois se alguém crê de coração, será justificado. Embora seja uma cruz negra que mortifica, mas deixa o coração na sua cor natural e não destrói a natureza. Isto é, a cruz não mata, mas mantém o homem vivo. Veja a associação: justificação e santificação. Pois o justo viverá pela fé, mas pela fé no crucificado. Tal coração deve estar no meio de uma rosa branca, para simbolizar que a fé dá alegria, conforto e paz. Em uma palavra, coloca o crente em uma rosa branca alegre, pois esta fé não dá paz e alegria como o mundo dá, e portanto a rosa deve ser branca e não vermelha, pois o branco é a cor dos espíritos e de todos os anjos. Essa rosa deve estar em um campo azul celeste, simbolizando que tal alegria no espírito e na fé é o início da futura alegria celestial. Já faz parte da fé e é alcançada pela esperança, embora ainda não se manifeste. E ao redor deste campo está um anel de ouro, simbolizando que no céu essa bem-aventurança dura para sempre. E além disso é preciso, além de toda alegria e bens, assim como o ouro é o metal mais valioso e precioso. Que coisa maravilhosa. Essa é a rosa que Lutero diz assim, isso aqui é a minha teologia. Irmãos, isso é vida. Isso é teologia com vida. A cruz negra, a fé no crucificado, o coração vermelho, que mortifica o nosso pecado. A rosa branca, o campo azul celeste, o anel de ouro, cada aspecto era o símbolo daquilo que ele acreditava, de uma fé profundamente experimental. Agora veja o selo de Calvino. Quem fez não era um bom desenhista, eu vou adiantar. O selo de Calvino, primeiro de 1545, ele foi evoluindo, 1547, 1566, e você vai perceber a ideia, uma mão segurando um coração. Esse 1566 foi feito em homenagem a João Calvino, e lá no final dessa imagem de Calvino tem também um coraçãozinho aí, e tem uma frase, prompt et sincere. E aqui tem uma forma mais sofisticada, moderna. Cor meu tibi ofero Domini prompti et sincere. O meu coração eu te ofereço de forma pronta e sincera. Era assim que Calvino assinava as suas cartas, os seus documentos. O meu coração, a minha vida, a minha teologia é um coração oferecido a Deus.
Aqui nós vemos mais uma vez a teologia unida à piedade. Vamos falar de algo que nós conhecemos agora, da Assembleia de Westminster. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler a Confissão de Fé. Se você não é presbiteriano, faça isso. Com certeza é uma obra magistral de teologia. Mas o que nós não sabemos muitas vezes e desconhecemos é a piedade daqueles homens. E eu quero contar alguns episódios a respeito da piedade. Por exemplo, a Assembleia, ela tem uma grande ênfase na oração, curtas e longas. Eu comecei a ler as minutas da Assembleia. As minutas são uma obra que foi feita, que narrava os episódios, a vida diária da Confissão de Fé de Westminster. E eu comecei a notar todas as vezes que dizia que eles jejuavam, ou tiraram o dia para jejuar. Eu perdi a conta, cansei de notar. Eram homens de oração e de jejum. Havia uma ênfase na busca de Deus em temas difíceis. Eu vou dar um exemplo bem interessante aqui. Por exemplo, sobre a definição de Deus, a discussão sobre o governo da igreja. Eles compreendiam que era preciso, além de todo trato teológico, toda discussão teológica, eles precisavam de Deus. Veja o que um historiador fala a respeito da Assembleia. Não apenas as sessões diárias eram abertas e encerradas com oração, e frequentemente intercaladas com orações por objetos específicos, mas uma vez por mês, todos os negócios eram regularmente suspensos, para que um dia de jejum e oração pudesse ser observado em conjunto com as duas casas do parlamento. E que dias eram aqueles? Lemos, por exemplo, no diário de Lightfoot, que na sexta-feira, 13 de outubro de 1643, a ordem para o jejum na segunda-feira seguinte é tomada com estas palavras, abre aspas, o horário deve ser das 9 às 4, começar às 9 da manhã até 4 da tarde, irmãos, para orar e jejuar. Isso aqui é os nossos irmãos que escreveram a Confissão de Fé. E diz mais, os exercícios devem ser a palavra e a oração. 3 para orar e 2 para pregar. Dr. Burr e o Goodwin e Dr. Stanton para orar, e o Sr. Palmer e o Sr. Whitcraig para pregar. Isso é um exemplo. A quantidade de momentos de oração. Veja essa curiosidade. Em 17 de maio de 1644, a Assembleia enfrentou uma controvérsia terrível sobre a forma de governo da igreja. Existiam os presbiterianos, mas existiam também anglicanos, erastianos, independentes, pessoas que tinham uma visão de forma de governo distinta. E o que eles fizeram? A Assembleia encerrou a controvérsia para fazer o quê? Jejuar e orar. Um deles, Marshall, orou 2 horas confessando o pecado na Assembleia. Um biógrafo, Bailey, ele diz o seguinte, que aquele foi o dia mais doce visto na Inglaterra. Deus estava tão evidente em todo este exercício, que esperamos certamente uma bênção, tanto em nossos assuntos como em todo o reino. E eles então oraram exaustivamente sobre aquele assunto, para que Deus pudesse iluminá-los em meio àquelas divergências. E aí é um episódio que chama a atenção na Assembleia. Um dos homens muito influentes na Assembleia era um defensor do anglicanismo. E aquele homem fez uma defesa. Para quem não sabe, o anglicanismo é aquela igreja cujo governo está na mão dos bispos. E aquele homem então fez um discurso arrasador defendendo o anglicanismo. Enquanto ele estava fazendo aquele discurso arrasador, existia um jovem escocês que não era membro natural, mas era representante da igreja escocesa, George Gillespie. Ele estava ouvindo, e enquanto ele estava ouvindo aquele homem, ele estava escrevendo em um pequeno caderno. Atentamente. E aí, quando aquele homem terminou o seu discurso,
houve aquele silêncio. Quem ia se levantar para se contrapor àquele discurso? E os seus amigos olharam para ele e disseram: vai. Ele era o mais jovem de toda a assembleia. E ele então se levantou e ele fez uma defesa bíblica do presbiterianismo, que todos se calaram. E mais tarde aquele homem anglicano disse: esse jovem rapaz destruiu 25 anos de estudo da minha vida. Ele tinha feito uma argumentação profunda, bíblica, daquela forma de governo onde a igreja elege presbíteros. Mas o que você não sabe ainda é que os amigos foram perguntar a Gillespie o que é que ele estava escrevendo naquele caderno. O que é que você estava escrevendo? E ele então diz que enquanto ele estava ouvindo aquele discurso, ele estava escrevendo a mesma frase em latim, que traduzindo para português é: Senhor, me dá a tua luz. Senhor, me dá a tua luz. Senhor, me dá a tua luz. Esse é um exemplo, irmãos, do tipo de piedade que nós muitas vezes estamos desconectados. Deixa eu dar um outro exemplo. Houve um momento na Assembleia de Westminster onde eles tiveram muita dificuldade em definir quem Deus é. Como é que você vai definir Deus? Deus é tão grandioso, Ele é tão excelso, Ele é tão maravilhoso. Como é que você vai fazer isso? E a Assembleia, eles tiraram o dia exatamente para orar por aquilo. Nós precisamos orar. E quando eles estavam então em um comitê, pedindo a Deus que Deus os ajudasse naquela definição, pediram ao mais jovem que fizesse uma oração. As atas não dizem quem era o mais jovem, mas possivelmente deve ter sido novamente o Gillespie. E Gillespie então, todos fecharam os olhos e ele começou a orar. Deus, Tu és Espírito, em si e por si, infinito em Teu ser, glória, bem-aventurança e perfeição. Todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. E aí quando todos terminaram a oração, o presidente do comitê disse assim: alguém escreveu isso aí? Essa é a definição do nosso catecismo, irmão, sobre o ser de Deus. Fruto de uma oração. Isso é fé reformada experimental. Por exemplo, outra curiosidade, Charles Hill, ele escreve um tratado para que a confissão, para aqueles membros que estavam participando da Assembleia, confessasse o seu pecado. Ele estava insatisfeito. E ele começa então os pecados da Assembleia, os pecados da nação, os pecados do povo. E veja quais eram os pecados da Assembleia. É bom para nós que participamos de reunião de presbitério, sínodo, pastores, né? Reuniões de igreja, veja o que ele diz. Os pecados da Assembleia: negligência com o serviço, entrar e sair por preguiça quando bem entender. Tinha pessoas que entravam e saíam. Abster-se de orações, manifestar negligência no tempo de debate e negligenciar as comissões. Alguns falarem de mais e outros de menos, por conduta irreverente, por pressa em debater, invadir grupos, não examinar seriamente os ministros. Ele faz um tratado dizendo assim: olha, meus irmãos da Assembleia, nós temos que clamar a misericórdia de Deus e nos arrependermos disso aqui. Isso não está certo aos olhos do Senhor. Outra grande ênfase é a ênfase na pregação experimental. Basta você ler o diretório de culto de Westminster
E esse é outro escocês que estava na Assembleia, o Samuel Rutherford. Veja o que ele diz: a pregação da palavra, somente, sozinha, sem o Espírito, não pode tornar um cabelo branco ou preto, ou nos atrair ao Filho, ou operar arrependimento em corações, assim como a espada do magistrado não pode operar arrependimento. O que a pregação de um homem ou anjo pode fazer sem Deus? Não é Deus e somente Deus quem pode abrir o coração. E aí tem a ver com aquilo que nós ouvimos na primeira palestra. De fato, nós precisamos estar preparados para responder à nossa fé, mas nós precisamos também aprender a dobrar os joelhos e clamar, porque só Deus pode abrir corações. Então, quando nós estamos evangelizando alguém, é como se você estivesse falando literalmente para essa parede. Você fala para um ímpio, você fala para uma pessoa, um colega, um professor universitário, um vizinho, e tudo que você diz bate e volta. Não acontece nada. Mas se, como John Flavel dizia, no dia que você evangeliza, e se existir a voz dentro da voz, se o poder do Espírito de fato entrar no coração, é como uma profunda broca, furadeira, que quebra o coração do homem, que transforma a sua vida. E talvez essa seja uma das razões porque nós muitas vezes não crescemos, porque não temos orado como deveríamos. Richard Harris, ele participou da Assembleia, ele diz assim, que os pregadores mais humildes, veja o que ele diz, convertiam o maior número de almas, e não os mais eruditos, mais ilustres, enquanto esses não fossem quebrados. Ele está dizendo, aqueles que são eruditos precisam ser quebrantados. Que um pregador tem 3 livros para estudar: a Bíblia, a si mesmo e as pessoas. Que pregar ao povo era apenas uma parte do dever do pastor. Ele devia viver e morrer neles, assim como por eles o rebanho. Uma frase maravilhosa. Veja como esses homens compreendiam e viam a importância. E onde é que nós nos perdemos? Deixa eu dar um exemplo a você. Faça isso. Leia algumas obras teológicas dos reformadores e dos seus sucessores. E leia muitas obras modernas e você vai perceber uma grande diferença. Vamos pensar, por exemplo, em teologia sistemática. Quando você lê esses homens discutindo teologia, você pega o Abrakel, você pega, por exemplo, o John Brown Haddington, e você está lendo eles discutindo teologia, mas discutindo também com profundas aplicações para a nossa alma. E de alguma forma essa conexão entre conhecimento e piedade, ela foi se perdendo, irmãos. Nós fomos criando essa desconexão, que não é bíblica. Algumas causas, talvez vocês possam me ajudar depois, algumas que eu enumerei. Bom, uma primeira causa é a resposta que muitas vezes nós reformados demos ao iluminismo e ao liberalismo. Ou seja, o liberalismo teológico buscou de alguma forma destruir a fé, destruir as escrituras. E por outro lado, nós, vários teólogos sérios, bíblicos reformados, buscaram dar uma resposta. Mas essa resposta a cada dia se tornou tão sofisticada, que às vezes você lê uma obra de teologia sistemática e você precisa ler 2 vezes para tentar entender o ponto. Se perdeu essa aplicação prática. Talvez uma resposta aos movimentos de avivamento que trouxeram, como lá em Jonas Edwards, essa grande ênfase na espiritualidade, na devoção, e às vezes vários reformadores não, sucessores reformadores ou reformados, eles ficaram meio constrangidos com alguns aspectos experimentais. Por exemplo, pessoas que de repente foram impactadas naquelas reuniões de avivamento e começavam a chorar. Como Edwards conta, pessoas que foram carregadas numa carroça, por exemplo, chorando. É possível que
esse medo da experiência tenha também nos afastado da verdadeira experiência. Talvez a influência exagerada do experimentalismo ou experiencialismo pentecostal, que é uma experiência sem as Escrituras, produziu em nós talvez um medo. Então você vai numa igreja presbiteriana, você raramente vai ouvir falar de oração, de jejum, de buscar a Deus, de santidade. Nós vemos isso, a igreja orando o tempo todo em Atos dos Apóstolos. Quando eles vão, por exemplo, escolher presbíteros, eles estão jejuando por isso. O próprio Paulo, quando ele vai descrever a sua vida, ele diz assim, em jejum, muitas vezes. Os reformados de hoje, em jejum, nenhuma vez. A não ser aquele intermitente lá. Nós nos desconectamos. E o objetivo meu objetivo nessa noite é provocar vocês. Nós precisamos ser provocados como igreja. Nós precisamos retornar a Deus. É claro que nós precisamos de uma doutrina pura, mas que molde as nossas vidas. É claro que nós precisamos de um culto bíblico, mas um culto cheio de vida. É claro que nós precisamos de vidas santas, mas vidas que tenham comunhão profunda com Deus. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos retornar. E há várias áreas que eu quero propor, finalizando, que nós temos que repensar. Recentemente eu fui chamado para falar no sínodo da Bahia, pregar para os pastores, e eu lembrei eles de algo que, lá em Atos 6, quando os apóstolos têm que lidar com aquele problema, com uma grande quantidade de viúvas, e ali surge o que nós entendemos ter sido a origem do diaconato. Eles dizem assim, não é justo nós nos dedicarmos, nós abandonarmos o ministério da palavra e a oração para nos dedicarmos às mesas. Por isso eles então escolhem aqueles 7 homens. E nós como pastores falamos muito do ministério da palavra. A palavra ministério é o serviço da palavra, o diaconato da palavra, no sentido de servir. Mas nós nos esquecemos da outra palavrinha que está lá no texto, o ministério da oração. Esquecemos disso. Igrejas locais, nós precisamos de mais oração e jejum e menos programas. É muito programa na igreja. Então quando você tem muito programa e na terça-feira, na reunião de oração, tem 10 pessoas, e no dia de domingo tem 200 e 300 pessoas, nós temos que ver que alguma coisa está desconectada. Nós não podemos ficar satisfeitos com isso. As academias ou academia cristã precisam ser escolas, aqui eu estou me referindo às universidades cristãs, os seminários, precisam ser escolas de estudo profundo, e nós temos que ter estudo profundo mesmo. Mas precisam ser escolas de piedade, irmãos. Escolas onde os professores são esse exemplo de piedade, de humildade. Isso é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de estudar uma escola onde todos os dias nós tínhamos reunião de oração. Todos os dias. Professores, alunos, buscando ao Senhor. Isso é um privilégio. Oração. E certa vez eu fui conversar com um professor, eu queria tirar uma dúvida com ele, falei com a secretária, e ela disse assim, olha, infelizmente, ele não vai poder atender você amanhã, porque os professores tiraram o dia para orar por um aluno, porque ele vai apresentar a sua monografia. E os professores então tiraram toda aquela manhã para orar com ele. Nós precisamos retornar à nossa herança. Conhecimento e piedade. As nossas famílias precisam redescobrir o dia do Senhor, o culto familiar, o conhecimento e a piedade. Nós precisamos disso. E a minha oração é que Deus faça alguma coisa, que nós dobremos os joelhos e clamemos por avivamento espiritual,
por visitação divina, que eu e você possamos dizer o que Isaías disse e orou: ó, se fendesses os céus e descesses, e se a terra tremesse na tua presença. É essa fé reformada que nós temos que redescobrir. E a minha oração é que Deus nos use como reformados verdadeiros, que compreendem ser inseparável o conhecimento da piedade, a justificação da santificação. Que Deus nos ajude, irmãos, a pensarmos nessa herança maravilhosa de homens que vieram antes de nós, para que possamos aprender com eles. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de aprender com homens que aprenderam do Senhor. E obviamente eles foram imitadores de Cristo, e o Senhor é o nosso alvo maior. Mas de alguma forma nós aprendemos como ser reformado significa não apenas um conhecimento na mente, mas um conhecimento no coração. E nós queremos confessar ao Senhor que nós, como herdeiros da reforma, nós temos falhado para com o Senhor. E oramos para que o Senhor nos quebrante nessa noite, Senhor. Queremos reconhecer que não temos orado, não temos nos dedicado ao Senhor como deveríamos. Tem misericórdia da nossa vida. E levanta uma geração de homens e mulheres comprometidos com muito estudo, mas com muita piedade, muita oração, em jejum muitas vezes, para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.